Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre a estrutura de dados factor em R. O que é um factor? Um factor é uma estrutura de dados do tipo vector que é empregada na manipulação de dados categóricos ou variáveis qualitativas, ou seja, campos que têm um número finito e pré-definido de valores. A gente vai lembrar lá da estatística que as variáveis qualitativas podem ser ordenadas ou não ordenadas, e eu vou abordar os dois tipos aqui nesse vídeo. Para a gente começar a trabalhar com os factors, primeiramente eu vou criar um array de dados, que está aqui na tela, usando a instrução dados recebe C e uma lista, no caso uma lista de estilos musicais. Então vamos supor que foi feita uma pesquisa com várias pessoas perguntando qual o estilo musical de preferência delas, ou seja, uma lista de valores categóricos. E elas responderam nesta ordem estes itens aqui: rock, MPB, jazz, tango e assim por diante. Então temos alguns itens. Não coloquei muitos aqui, mas serão suficientes. Então eu vou criar primeiramente uma estrutura chamada dados, uma estrutura comum a um arrayzinho de dados. Vou executar esse comando. Beleza, criei. Ele aparece aqui, tá? Dados, são caracteres, temos 10 elementos. Tá? Muito bem, então eu posso dar um print nele para a gente olhar aqui no console. Estão os 10 elementos aí. A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se esse array de dados é um factor ou não. Para isso existe uma função chamada is.factor. Quando eu executo is.factor passando um array, um objeto para ele, para essa função, o que ela vai me retornar é true se for um factor e false se não for. E no caso retornou false, porque não temos um factor ainda. E uma outra forma da gente verificar o que tem nesse objeto é com a função class, que vai me retornar classe character, ou seja, são caracteres. Beleza. Eu vou usar este array de dados para criar um factor. Agora, então, ou seja, eu vou criar um objeto para a gente manipular variáveis qualitativas. Como é que a gente faz isso? Eu vou criar o objeto dados f, o f de factor, e esse objeto ele vai receber o retorno da função factor. Essa é a função principal do nosso estudo de hoje. Essa função recebe, a princípio, como argumento, um objeto, qualquer uma lista de itens, e vai retornar um factor, essa lista na forma de factor. Então, quando eu executo este comando, legal, foi criado, olha só, um objeto dados f, que é um factor with 4 levels. Está dizendo que tem 4 níveis. O que são esses levels, esses níveis? Então, os valores distintos, as categorias, são chamadas de níveis ou levels em um objeto do tipo factor. Então, ele encontrou 4 categorias diferentes no meio desses 10 elementos que eu coloquei ali dentro. Muito bem. E aí, com o print dados f, a gente consegue visualizar no console o conteúdo, todos os dados, e veja que ele traz quais são os levels, quais são as categorias: jazz, MPB, rock e tango. Veja que ele traz essas categorias em ordem alfabética: J, M, R e T. Isso significa que, na prática, esse factor aqui é uma variável categórica nominal, não tem uma ordem específica dos elementos. Então, ele simplesmente pegou as categorias e listou em ordem alfabética aqui para mim. Muito bem. E aí eu vou executar o isFactor agora. Está lá, true. Esse realmente é um factor. E rodando class em cima desse dados f, ele retorna factor. Beleza. Então temos aqui um objeto categórico. O que a gente pode fazer com esse objeto? Várias coisas. A gente pode começar conferindo quantas categorias ele tem. E para isso existe a função nLevels, número de levels. Então, passando para essa função o objeto como argumento, ele vai me retornar o valor 4. Então, eu sei que tem 4 níveis lá. Quais são eles? A função levels me diz quais são esses níveis. Então, levels, dados f, vai dizer que são eles: jazz, MPB, rock e tango. Veja que ele retorna todos entre aspas, são todas strings. Beleza? Bem tranquilo, então. A gente também pode alterar um dos elementos que estão dentro desse factor. Para isso, é muito simples. Basta você atribuir ao factor em uma posição específica, a posição dentro de colchetes. Lembra, é um tipo de vector. Então, a gente acessa os elementos por meio do seu número de posição. Então, basta atribuir um valor qualquer. Por exemplo,
dados 3 vai receber jazz. Tá? Primeiramente, vamos acessar o elemento dele. Dados 3 é o elemento rock. Então tá aqui, ó, rock. Esse é o elemento número 3 que eu tenho. Dentro do factor, dentro dos 10 elementos que eu tenho ali. E aí, para alterar o elemento, basta a gente atribuir um valor. Então, se eu atribuir jazz ao elemento número 3, foi atribuído. E se eu olhar de novo agora qual é esse elemento número 3, ele vai dizer que é o jazz. Olha que beleza. Se a gente executar simplesmente dados F sem especificar o número, ele vai trazer para mim todos os elementos que estão lá dentro. Tá? E aí você vai notar que o 1, 2, terceiro elemento é o jazz agora. Era rock, virou jazz. Ok? Agora, se eu tentar alterar um elemento atribuindo um valor que não esteja presente nos níveis, o que será que acontece? Vamos supor que em vez de jazz aqui eu tentasse colocar, por exemplo, na posição 3, o valor flamenco. Vou executar para ver o que acontece. Aí ele vai dizer, olha só, nível de fator inválido, NA gerado. Ok, não deu para a gente fazer. Então, se eu olhar agora de novo, olha só, temos aqui um NA. Perdi um dado, na verdade, né? Foi gerado um NA. De not available, não disponível. Então, eu não consigo alterar um elemento do factor utilizando um dado que não seja um dos níveis dele, uma das categorias que ele possui, as categorias que foram obtidas a partir da criação do factor. Mas eu consigo sim alterar para um valor que não seja uma categoria se eu adicionar mais um nível, se eu adicionar a categoria antes de tentar fazer a alteração dos dados. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer desta forma. Levels, dados F, que são as categorias do meu factor, recebe, e aí eu venho com uma lista específica desses elementos. No caso, eu vou dizer levels dados F concatenado com flamenco. Estou adicionando flamenco agora. Então, eu vou adicionar a categoria, não o elemento, a categoria. Tá? Então, eu executo este comando. Beleza, adicionei. Adicionei mais um nível ao factor. Se eu olhar quais são os níveis agora, quais são as categorias, ele vai dizer que eu tenho jazz, MPB, rock, tango e flamenco. Agora está lá no final, inclusive. Essa é a categoria que eu acabei de adicionar. Agora eu consigo alterar um dos elementos. Eu vou tentar atribuir para o elemento 3 o item flamenco. Executo e depois a gente olha o que tem dentro do nosso factor. Está lá, 1, 2, 3, flamenco. Ok? Então a gente consegue adicionar categorias e depois fazer a alteração de dados de acordo se for necessário. Muito bem, o que mais eu consigo fazer com esse factor? Agora a gente consegue fazer algumas operações interessantes. Por exemplo, com a função summary, sumário, eu consigo verificar a distribuição de cada categoria. Olha que legal. Ele vai dizer que eu tenho um elemento da categoria jazz, 3 MPB, 3 rock, 2 tango e 1 flamenco. Beleza. Também consigo fazer essa contagem usando a função table. Então, se eu executar table passando o dados F como parâmetro, ele vai trazer a mesma informação para mim. E é possível até mesmo criar um gráficozinho de distribuição com esses dados. Para isso eu uso a função barplot, que a gente vai estudar com detalhes em outro vídeo, inclusive. Tá? Não se preocupe com isso. E passo para essa função os dados tabulados pela função table. Então eu passo o factor, tabulo e passo para o barplot. E o que ele vai me gerar? Olha que legal, aqui do lado direito da tela, aqui na aba plots, eu tenho esse gráfico mostrando a distribuição de jazz, MPB, rock, tango e flamenco. Muito bom. Legal, né? Bom, a gente trabalhou aqui com uma variável categórica nominal. Eu não tenho uma hierarquia específica dos itens, mas a gente pode trabalhar também com dados hierárquicos. Para isso eu vou criar um outro factor, tá? Eu vou trabalhar aqui com dados 2 e dados F2. Então, dados 2, uma lista com, por exemplo, itens básico, avançado, intermediário. Vamos supor que eu esteja falando de níveis de curso. Curso de R básico, curso de R avançado, curso de R intermediário. Tá? Então, eu vou criar esse array, esse vector, criado, está aqui. Né? E aí eu vou criar um factor chamado dados F2. Então eu vou passar dados 2 como argumento para factor. Criei. Então, factor com 3 níveis.
E aí eu vou simplesmente olhar o conteúdo, básico, avançado, intermediário, básico e avançado. Tem 5 itens, tá? E os níveis são avançado, básico e intermediário. Veja que essa aqui não é a ordem correta, é uma ordem alfabética, tá? Dos nomes das categorias, mas não é uma ordem hierárquica. O avançado não vem antes do básico e antes do intermediário, tem uma ordem específica. Nesse caso, se eu precisasse trabalhar com uma variável categórica ou ordinal, o que eu deveria fazer? Eu deveria criar essa variável usando factor, especificando a hierarquia, quais são os níveis. Bom, isso é fácil de fazer. Para isso, eu vou executar de novo esse mesmo comando dados F2, recebe factor dados 2, porém especificando quais são os níveis. Então, para isso eu passo como segundo parâmetro levels igual e uma lista dos níveis na ordem que eu quero, olha só. Essa é a ordem que eu quero, básico, intermediário e avançado. Essa é a minha hierarquia. E aí eu vou dizer que ordenado, ordered, igual a true, verdadeiro, em ordem. Então eu vou executar esta linha de comandos. Beleza, eu recriei esse factor e agora olha o que ele me diz aqui no environment. Ordered factor. Agora é um factor ordenado com 3 níveis, não é só um factor com 3 níveis. Tá? E se eu der um print nesse dados F2, ele vai mostrar para mim os itens, 5 itens, e os níveis, as categorias, só que ordenadas. O básico vem antes do intermediário, que vem antes do avançado. A gente tem até esse símbolo aqui, tá? Mostrando quem vem antes de quem. E agora eu consigo trabalhar com os meus dados ordinais. O que eu posso fazer? Por exemplo, só 2 exemplinhos aqui para a gente finalizar. Eu posso verificar a categoria mais baixa e a categoria mais alta que eu tenho dentro desse factor. Para isso eu uso as funções min e max. Então se eu der um min em dados F2, ele vai me mostrar que a categoria mais baixa é o básico, nível básico. E a categoria mais alta, com max dados F2, é o nível avançado. Olha que legal. Se eu tentar rodar essas funções num factor que não está ordenado, que não é ordinal, né, que não tem hierarquia, eu vou ter um erro. Tá? O meu outro factor é o dados F. Esse aqui é um factor comum. Se eu tentar rodar max dados em F, por exemplo, ele vai dizer max não tem significado para esse tipo de factor. Tá? Então tem um erro aí. Beleza? Então isso aqui só, as funções min e max só se aplicam a factors hierárquicos. Beleza, gente? Bom, então tá aí. Nesse vídeo uma breve introdução aos factors em linguagem R. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. Se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!